Olá, mais uma vez com vocês aqui, Estudo Bíblico. E nós vamos agora começar uma série de palavras, o poder do Evangelho. E episódio 1, Jesus é o nosso exemplo. Que bom, né? Como é bom nos alimentarmos da palavra de Deus, como é bom recebermos a palavra de Deus. Eu acho que todos nós já ouvimos falar do Evangelho, já ouvimos falar do poder de Deus. Como adquirir isso na prática? E Jesus, nesse episódio 1 que nós vamos trabalhar hoje, nós iremos falar sobre Jesus, o nosso grande exemplo. Os milagres, eles não acontecem em nossa vida porque nós temos uma fé grandiosa. Às vezes nós temos alguns conceitos errados, né? Às vezes nós achamos assim, olha, eu preciso ter uma fé tão grande, tão grande. Aquilo que não está acontecendo comigo é porque eu não tenho fé. Não é. Você não precisa ter uma fé grande. Jesus ele disse, se você tiver uma fé do tamanho da mostarda, de um grão de mostarda, ou seja, uma fé tão pequena, mas o milagre vai acontecer. Amém. Por quê? Porque o milagre, querido, ele depende do poder do Evangelho. Amém. Glória Ele a Deus. depende do poder do Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é uma semente. E o Evangelho, ele se manifesta, o poder do Evangelho se manifesta à medida que nós semeamos essa semente, essa palavra. O Evangelho significa boas novas, significa resgate, redenção, remissão, significa libertação, significa ser tirado da mão alheia. E foi isso que Jesus fez nas nossas vidas na cruz. E por isso que nós anunciamos o Evangelho de Jesus, as boas novas de Cristo que nos liberta. E à medida que nós semeamos essa palavra, Deus vai confirmando essa palavra. Por isso que é tão importante nós não nos preocuparmos em sentir algo, em ter uma fé grandiosa, mas em liberar essa palavra, porque há poder na palavra de Deus. E muitas pessoas ouvem a palavra e muitas vezes elas não têm a fé necessária para aquilo, mas a palavra, o evangelho anunciado, ele tem poder. Ele vai cumprir como Deus disse, pela palavra, haja luz e houve luz. E aonde havia caos, Deus trouxe ordem. Assim é o evangelho, quando ele é anunciado nas nossas vidas. E é muito importante que nós creiamos e entendamos que quando a palavra ela é liberada, os milagres acontecem não por conta daquele que libera a palavra, muito mais é por conta daquele que ouve. Porque a fé ela vai ser movida na vida daquele que ouve essa palavra. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé ela vem do ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, a fé não vem primeiro. Primeiro vem a palavra. Depois da palavra, a fé ela é gerada. Olha, como que é importante você tirar o foco da sua vida e você colocar o foco em Cristo. Amém. O episódio 1 vai tratar de Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso foco, sua palavra é o nosso foco. Amém? Amém. Então, muito importante isso na nossa vida. O detalhe é que quando nós começamos a olhar para nós, você começa a olhar para você, você vai entrar em uma descrença, porque você não vê possibilidades. Você não é em você o milagre. O milagre está em Cristo. Amém. O milagre está no poder do Evangelho. Preste atenção no que a Andréa falou, foi muito importante. Muito importante a gente trabalhar um pouco sobre isso. O Evangelho é uma semente. E toda semente ela produz. Agora a pergunta é, o que o Evangelho produz? Aleluia. O Evangelho produz
curas físicas, curas emocionais, cegos enxergam, paralíticos andam, pessoas que estavam cativas pela depressão são libertas, cativas pelos vícios são libertas, pessoas que não tinham motivos para viver começam a ter razões para viver porque descobrem o seu propósito. Essa semente, ela produz novidade de vida, um novo estilo de vida segundo a palavra de Deus. Então, o impossível acontece e é por isso que nós devemos anunciar essa palavra, devemos pregar essa palavra, porque algo muito importante, muitas pessoas querem sentir para depois liberar a palavra, elas querem sentir para depois crer que vai acontecer. Não, a Bíblia diz que os sinais nós podemos até sentir, podemos sentir arrepios, podemos sentir algo sobrenatural no nosso corpo, nas nossas emoções, mas não é necessário isso para que a palavra, o evangelho cumpra algo sobrenatural nas nossas vidas. O grande problema é quando a pessoa ela acredita somente se ela sente. Ah, não senti nada. Por exemplo, queria que você falasse um pouquinho da tua experiência que você teve, da cura dos seus olhos, que você teve aquele problema, né? Que aí encaixa muito bem dentro daquilo que nós estamos falando. Preste atenção. O evangelho é o poder de Deus. É a semente do poder. É a semente do poder. Se ela é a semente do poder, é dentro dela que está o poder, não é dentro de mim. Não é em mim, é no evangelho. Não é em quem está pregando, não é o tanto que você ora, não é o tanto que você jejua. Não, nós focamos errado. Eu sei que nós precisamos nos esforçar, que nós precisamos sim fazer aquilo que é a nossa parte, né? Deus nos deu o corpo e cabe a nós a responsabilidade de cuidar do corpo. Amém. Deus nos deu o evangelho, a salvação e cabe a nós cuidarmos da salvação que Deus nos deu. Amém. É de graça, ela é resultado do poder do evangelho. E isso às vezes é difícil para nós compreendermos, porque nós não fizemos nada. Você só ouviu e você só creu. E é isto. As boas novas, por isso que a palavra evangelho significa boas novas. Boas novas, por que boas novas? Porque é uma notícia excelente. Amém. É uma notícia maravilhosa. Não é porque você sacrifica, você não vai precisar sacrificar algo, você não vai precisar pagar algo. É de graça. E é somente ouvindo. Quando você ouve o evangelho, esse evangelho entra como uma semente em teu coração e ela vai produzir algo. Você concorda comigo que toda semente produz algo? Produz, com certeza. E essa semente vai produzir curas físicas, curas emocionais, vai produzir prosperidade, amém, vai produzir salvação, libertação, amém, de vícios. Né? Nós temos dezenas de histórias maravilhosas. Testemunhos lindos, né, de que Deus fez porque a palavra, o evangelho foi anunciado e depois que o evangelho foi ouvido, então a fé entrou em ação. E aí, falando sobre o que aconteceu comigo, na verdade, muitas pessoas pensam que tem que sentir. E o evangelho, quando uma vez ouvido, ele opera em nós o agir de Deus. Eu participando de um evento na igreja, depois de ter sido diagnosticada de esclerose múltipla, depois de ter tido uma inflamação muito séria nos olhos, Deus fez algo sobrenatural, né? O médico tinha dito que se eu tivesse de volta a visão à distância, ficava muito embaçado. Se eu recuperasse, se isso acontecesse, isso demoraria pelo menos em torno de 7 a 8 meses, se isso acontecesse, mas possivelmente isso não aconteceria. E ele falou, olha, já é bom você ir fazendo óculos. Eu até cheguei a fazer, porque eu já estava bem incomodada com a visão turva, a distância. E participando de um evento na igreja, foi um mover sobrenatural. Foi algo maravilhoso.
adoramos, recebemos a palavra de Deus. E naquele momento eu confesso que eu não fiquei pensando sobre isso, não fiquei falando Deus me cura, Deus, naquele momento eram outros clamores no meu coração. E depois de sair daquele lugar, de receber a palavra, de não sentir arrepios, de não sentir Deus falando, receba a cura nos seus olhos, receba a cura, né, contra essa esclerose múltipla, contra esse diagnóstico, saindo de lá, depois que eu saí não sentindo nada, caminhando, voltando para casa, eu começo a olhar as placas e eu brinco que eu falo para as pessoas que eu vivia lendo as placas, porque eu media pela distância se eu conseguia já enxergar bem ou não. E eu olhando, de repente, sem ter sentido nada, eu falei pro meu marido, eu falei, amor, eu tô enxergando aquela placa. E ele falou, glória a Deus, ele não estava entendendo ainda o que estava acontecendo. Ele falou, que bênção. E eu falei, não, Não, verdade. eu estava entendendo, eu tinha entendido. Você tinha entendido, mas não que ela estava tão longe ao ponto. Você entendeu que eu vi a placa. Eu falei assim, mas aquela placa estava tão longe. E eu comecei a chorar. Então, você não precisa sentir, você precisa receber a palavra. Não precisa algo sobrenatural acontecer, porque a fé ela vem depois. A fé vem do ouvir. Primeiro eu ouço, depois então eu consigo crer. Algo sobrenatural. Você precisa tirar o teu foco daquilo que é sensorial. Às vezes nós queremos ver algo, nós queremos sentir algo. E milagres acontecem sem você sentir nada. E se eu não sentir, eu não acredito. Não, creia e libere sua fé através da palavra. Preste atenção em que eu vou explicar para vocês. A palavra, a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Amém. Então a pregação do evangelho entra no teu ouvido. E onde ela habita? Ela mora no teu coração. Aleluia. Ela mora aqui dentro. Ela é plantada lá dentro. Ela fica. A Bíblia fala que se você crer com teu coração, com teu coração. Então a fé vem pelo ouvir, ela habita no coração. E como ela sai? Ela sai através da minha boca, das minhas palavras. Amém. A Bíblia diz assim, com o coração você crê e com a boca você libera a fé, você confessa, você declara. Por isso, quando nós fazemos este processo, tudo que Jesus fez na cruz começa a impactar na minha vida. Amém. Impactar. Um outro detalhe são os processos que nós passamos. Tem curas que são instantâneas. E tem curas que Deus vai operando na vida da pessoa gradativamente. É um processo. É um processo na nossa vida. Marcos capítulo 16, verso 17, a Bíblia diz assim, estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E a Bíblia fala, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Que coisa. Eu vou te falar, às vezes eu não sinto nada quando eu estou orando. Eu simplesmente oro. Eu simplesmente libero a palavra. Eu simplesmente creio na palavra. Amém. E ela faz o milagre. Quantos milagres Deus está operando na vida das pessoas? Quantos milagres Deus está operando na vida de quem crê? Quando você fica olhando para você, você vai olhar os seus erros, os seus pecados, sua incapacidade. Tem algumas pessoas, eu vou fazer uma força para acreditar. Você não precisa fazer força para acreditar. André, você fez força? Não, fiquei lá concentrando uma força para acreditar. Não, eu recebi a palavra. Recebi a palavra e a palavra na hora certa produziu o fruto, aquela semente. Semente que foi lançada em outros momentos, não foi só naquele momento. Muitas vezes as pessoas também geram expectativas em determinado momento, mas se esquecem de que uma semente ela é plantada e pode acontecer de que imediatamente ela já produza seu fruto, mas pode ser que ela leve esse tempo, esse processo. Agora a pergunta é a seguinte, você foi curada por quem?
Pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Agora, deixa eu abrir o teu olho para algo. Não é quem prega, é quem recebe. Amém. Tem pessoas que falam assim, olha, Deus nunca vai me usar. Amados, a hora que você libera a palavra, ela vai operar um milagre. Amém. Você sabia que você pode ser usado por Deus para liberar essa palavra, onde pessoas serão curadas, onde pessoas serão libertas de vícios, onde pessoas serão libertas da depressão? Amém. Você pode ser usado por Deus? Amém. Como, Edmilson? Como, Andréa? Como? É somente liberando a palavra, porque é a palavra que faz o milagre, não sou eu. Amém. E não Glória aconteceu na vida da Andréa porque ela tem uma fé extraordinária. Não. Isso acontece na vida de todos. De todos. De você que está me ouvindo. Jesus, ele morreu no teu lugar. Ele levou suas doenças para que você tenha saúde. Ele levou a depressão que você tem para que você tenha alegria. Ele levou, carregou naquela cruz a sua pobreza para que você possa enriquecer em tudo. Amém. Ele levou os seus pecados para que você viva uma vida livre dos pecados. Isso são as boas novas. E quando você ouve isso, porque agora, quando nós estamos falando, uma semente está entrando dentro de você, amém, dentro do teu coração. E quando ela é recebida e ela diz assim, eu creio, eu acredito. Amados, milagres extraordinários acontecem. Eu estava ouvindo um testemunho de uma criança que ela nasceu sem os olhos. E a mãe, ouvindo uma pregação, uma palavra, a palavra do Evangelho, o olho daquela criança surgiu. Todas as pessoas naquela cidade conheciam aquela criança. Todos sabiam. E a hora que ele abriu os olhos, parecia uma pequena ervilha. Uma pequena ervilha, e ele enxergava tudo. No outro dia, ele tinha olhos normais. Glória a Deus. O que é isso? É o poder. É o poder de quem pregou? Ah, não, é porque o pregador jejuou, é porque o pregador orou, é porque o pregador é santo, é uma... Não! É a semente que foi plantada dentro do coração daquela mãe. Ela acreditou, ela recebeu e ela liberou a palavra, liberou a fé dela. Ela diz, eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus levou a doença do meu filho para que ele pudesse ter saúde, e o milagre aconteceu. Um grande exemplo disso é quando aquele pai vai até Jesus clamar pelo seu filho, que vivia convulsionando, com ataques epiléticos, né? Estava se ferindo já. E ele chega para Jesus e ele fala assim para Jesus, Jesus, se tu podes, cura o meu filho. E aí Jesus, nesse momento, tira o foco dele e devolve o foco para aquele pai. E ensina para aquele pai que a questão não estava em Jesus, estava nele. E Jesus diz assim, se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Jesus estava dizendo, a questão não sou eu, a questão é você. Se você acreditar, vai acontecer. Isso é tremendo. É isso aí, Deus tem um compromisso com a palavra. Amém. A palavra, lembre-se sempre disso, ela é uma semente. Sabe qual que é o problema nosso? É que nós não recebemos os milagres. É porque nós pensamos assim, eu acho que eu não orei o tanto que eu deveria orar. Eu não me santifiquei o tanto que eu deveria me santificar. Eu deveria ter orado mais. Eu deveria ter jejuado mais. Mas deixa eu te perguntar. O milagre está no teu sacrifício, na tua força, no teu jejum, na tua oração, ou está na palavra? O milagre está na palavra. Amém. O milagre está na palavra. Tem pessoas que não recebem. Às vezes você está fazendo uma campanha tentando
convencer Deus de fazer algo que ele já fez, ele já liberou, ele já deu, ele já falou: eu quero que você seja curado, eu quero que você seja liberto, eu quero que você prospere, eu quero que você seja abençoado. Deus já quer. Por que eu faço uma campanha? Então, Edmilson, a campanha, a Bíblia diz que existem milagres que são resistidos pelo diabo. E a Bíblia fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. E quando nós regamos essa semente, a campanha que nós fazemos na igreja de 7 semanas, nós fazemos a campanha para regar a semente do Evangelho em nossas vidas. Amém. Não é para nos tornar mais santos, não é para nos fazermos algo porque depende da gente, o milagre. Não, o milagre depende da semente que foi plantada dentro de nós, e nós só precisamos crer, regar essa semente com fé, com perseverança, com sujeição a Deus. Amém. Nós vamos mudar, nós temos coisas para mudar, mas não depende da tua mudança. Não depende. Não depende do que nós fazemos, depende daquilo que Cristo já fez. E Jesus é o nosso maior exemplo. Então, Deus, ele fez através de Jesus, e Deus vai fazer através de nós, à medida que nós liberarmos essa palavra na nossa vida, na vida das pessoas por quem nós temos orado. E você precisa acreditar nessa palavra, que ela é verdadeira. Você pode fazer. Deus pode fazer através de você, porque Deus está em você. Deus, olha só, Deus vai usar você. Edmilson, eu cheguei na igreja agora, eu tenho erros, eu tenho falhas, mas, querido, Deus é o cozinheiro. Deus cozinha, Deus preparou a comida. Eu e você só somos o garçom. Os mordomos, né? Eu só sirvo. O garçom só vai lá e leva o prato na mesa. Amém. O garçom só vai e leva o prato na mesa. Acabou. Quem fez a comida foi Deus. Quem fez a comida. Nós só levamos até você. Isso daqui, o poder está em quem fez, na semente. Amém. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 14. O verbo se fez carne. Aleluia. E habitou entre nós. E vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo, ou seja, a palavra que é o próprio Cristo, que é o próprio Jesus, que é a semente dos milagres. A Bíblia fala que a palavra se fez carne quando ela nasceu, né? Quando Cristo nasce, a Bíblia diz que a palavra se fez carne. Glória a Deus. Que o verbo se fez carne. A palavra, a semente dos milagres estava ali personalizada em Cristo. E é esta mesma semente que nós estamos liberando agora. Quando nós falamos para você, nós liberamos de Cristo. Liberamos de Cristo. Por isso que não depende de mim, da André, não depende de você quando você estiver pregando o Evangelho. Não. Isso daqui é a semente. E Amém. Essa semente, ela tem um poder extraordinário. Cristo, o verbo, quando se torna carne, o verso 26, ele diz assim, 16, João 1,16. E todos nós também recebemos da plenitude, graça por graça. Aleluia. Todos nós recebemos. Todos nós recebemos da plenitude. Você recebe, eu recebi dessa plenitude. Amém. E todas as vezes que alguém recebe essa palavra em seu coração e acredita, o verbo se faz carne de novo. Aleluia. Preste atenção nisso daqui. Poderoso. Pega essa revelação. Todas as vezes que alguém recebe esta palavra em seu coração, acredita nela, o verbo se torna carne novamente. Aleluia. O verbo se torna carne. Cristo está em nós. Que poder extraordinário. Todos nós recebemos da plenitude. Amém. Todos nós recebemos do poder. Por isso, Deus quer usar você. Amém. Porque o milagre não está em mim. Quando eu prego em paz no meu coração, porque eu sei que o milagre não está em mim. O milagre está na semente que nós lançamos, está na palavra, no coração de quem acredita, naquele que recebe e rega essa semente em sua vida. Creia.
Se você está passando por algo, o que você precisa fazer? Ouvir a palavra. Ela entra na tua vida e ela vai produzir algo. Quando nós vamos na igreja, ou quando você está aqui agora, às vezes a pessoa está dizendo assim, olha, nós estamos aqui 40 minutos de estudo bíblico. Você ouvindo a palavra. Sabe o que está acontecendo agora? Sementes estão sendo plantadas. Amém. Às vezes a pessoa vai lá, diz assim, é perda de tempo, vou trabalhar. Sim, mas quando você trabalha com a semente dentro do teu coração, você vai produzir muito mais. O Salmo capítulo 1, a Bíblia diz assim, que felizes são aqueles que não andam no conselho dos ímpios, e nem se assentam na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei de Deus. Amém. Medita nela de dia e de noite, porque tudo que fizer vai prosperar. Aleluia. Tudo. Por quê? Porque o que você vai fazer vai prosperar. Por que haverá riqueza na sua vida? Porque a palavra entrou no seu coração. Amém. Agora você precisa ter a expectativa disso. Você precisa liberar a tua fé em cima disso. Você precisa ir trabalhar com um sentimento diferente hoje, sabendo que você tem a palavra, você tem a semente da riqueza em sua vida e ela vai produzir frutos e você precisa liberar essa fé. O que acontece com muita gente, escuta bem isso daqui, escuta bem, o que acontece com muita gente, amor, é que as pessoas recebem a semente, recebem a palavra de cura, recebem a palavra de transformação, recebem a palavra de cura emocional, de libertação de vícios, mas nunca libera a fé. Não libera a fé. Ela não espera nada. Ela vai trabalhar como se tudo dependesse só dela. E ela precisa viver, trabalhar, andar na sua família, na sua casa, por onde ela for, liberando essa fé, amém, crendo, né? Com certeza, e é muito importante nós compreendermos isso que o Edmilson está falando, sobre a palavra ser personificada em Cristo. Por isso que a palavra de Deus mesmo diz, depois disso, que Jesus veio para os seus não o receberam, mas aqueles que o receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, recebem a palavra, porque Jesus é a palavra. E uma vez a palavra em nós somos cheios da plenitude de Deus. Então nós temos dentro de nós a semente, todo o potencial para trazer à luz tudo que a palavra realizou por meio de Jesus. A palavra pode se cumprir na nossa vida e através da nossa vida. A Bíblia diz em Efésios 3,19, diz assim, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, quando nós recebemos a Cristo, quando nós nos tornamos então filhos, porque até então uma pessoa que acredita em Deus, que tem fé em Deus, é criatura de Deus. Uma vez que essa pessoa recebe a Cristo, reconhecendo como filho de Deus, o unigênito, que veio em carne, a palavra personificada, a palavra encarnada, a palavra viva, que foi à cruz, morreu por nós, pagou pelos nossos pecados, então nos tornamos filhos. E aí então a palavra em nós vai produzir os frutos que produziu na vida de Jesus. Isso é algo sobrenatural, é algo tremendo. Por isso nós precisamos sempre olhar para a palavra, o que Cristo fez, a palavra viva, e não para aquilo que nós fazemos, o sacrifício, se nós somos santos, nós estamos no caminho da santidade, nós estamos sendo lavados pela palavra, restaurados sim, mas é a palavra, não somos nós, não, mas é o que a palavra pode fazer em nós e através de nós. E é isso que eu quero passar hoje para vocês. Vocês precisam entender que não é pelo seu esforço, porque tem muitas pessoas que estão se esforçando e estão focadas nela, e ela está se esforçando para mudar, se esforçando para ser liberta, se esforçando para ser curada, se esforçando para ser salva, se esforçando. Tem algo que acontece em nós que vem pelo poder da palavra. A Bíblia fala conhecer o amor de Cristo. Conhecer. Começa pelo conhecimento, pela maturidade. Não estou dizendo que nós não temos que nos esforçar, nós temos sim.
Mas o teu foco não é nessa força. O teu foco é na palavra, Amém. é no poder de Deus. Poder É a do palavra que te faz santo. Não é porque você ora que você é santo. Você ora para manter a palavra produzindo em sua vida. Amém. Você ora e você busca a Deus para manter essa palavra fértil, regada em sua vida e produzindo. Mas não somos nós. Mas a palavra... Que coisa em maravilhosa isso. Que coisa maravilhosa. Quando você tira os seus olhos de você e olha para o modelo que é Jesus, tudo muda. Você acredita então que é possível. Por isso que primeiro você ouve e recebe aquela palavra. E aí então aquilo que para você era impossível se torna possível. Esse é o poder do Evangelho. O grande esforço seu diário tem que ser liberar a fé. E é aqui que você precisa compreender e trabalhar na prática todos os dias. Todos os dias. Liberando essa fé, porque a palavra vai fazer todas as coisas em sua vida. Amém. Eu preciso liberar. Andar com expectativa. Me preparar para aquilo que eu vou receber. Agir. Às vezes, por que as pessoas não fazem, não têm uma atitude? Por quê? Porque elas estão olhando para elas não estão prontas, elas não têm capacidade, elas não têm o recurso, elas não têm nada. E elas dizem, por que eu vou fazer? Não vou fazer nada. E a fé, ela diz, não depende da minha capacidade, não depende se eu tenho diploma ou se eu não tenho, não depende da cor da minha pele, não depende da família que eu nasci. O milagre na minha vida depende do poder da semente. Aleluia. Então aí eu começo a agir. Eu vou em busca do sonho que Deus colocou no meu coração. Eu vou em busca do que eu estou procurando. Isso é ativar a fé. Ativar a fé é você ir em direção àquilo que você quer. Amém. É você liberar as palavras. É você mudar a maneira de você pensar. É você dizer assim, olha, eu vou mudar a minha mentalidade. Eu não vou criar uma mentalidade de derrota, mas uma mentalidade de vitória. Eu Amém. Vou liberar agora, porque não sou eu, é a palavra. A palavra ela nos mostra quem é Deus e quem nós podemos nos tornar em Deus, a verdade de quem nós somos. E a palavra, ela nos direciona para quem é o nosso exemplo, que é Jesus, a palavra viva. E a Bíblia diz que quando nós olhamos para Jesus, então nós podemos não só testemunhar daquilo que Cristo Jesus, o Cristo, fez, mas nós podemos também ser usados para que obras maiores venham a acontecer. Olha que coisa tremenda. Jesus, ele falou assim, olha, aqueles que creem em mim farão obras maiores. João 14:12, Jesus diz assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Glória a Deus. Jesus está dizendo, olha, se você receber a palavra, se você me receber em sua vida, Jesus é a palavra viva. Se você receber a palavra viva, se você receber dos seus ensinamentos, se você crer e liberar essa palavra, você vai testemunhar não somente o que eu fiz, você vai fazer o que eu fiz. Ele fala, você também fará as obras que eu faço e fará Aleluia. Obras maiores. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Esse é o poder do Evangelho, o poder das boas novas, o poder da palavra, que é a semente que quando lançada em nossos corações e nós cremos, ela produz frutos maravilhosos, milagres extraordinários. As Escrituras nos dizem assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Não é isso? Não é isso que está aí? Glória a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma semente de salvação familiar. Amém. Glória a Deus. Quando eu recebo essa palavra, creio, ativo a fé, libero a fé,
saio da mentalidade de derrotado, da mentalidade que eu tenho tantas falhas, eu tenho tantos erros. Não, mas não depende de mim, depende dessa semente. Amém. E eu estou na minha família e eu sempre estou semeando a palavra, falando do amor de Deus, falando da graça de Deus. Esta semente vai produzir, ela vai salvar, ela vai libertar sua Amém. família, ela vai curar. Edmilson, eu estou doente. Libere a palavra, a semente. Receba essa palavra da semente que diz: Jesus levou sobre si as nossas doenças. Aleluia. Eu recebo essa palavra dentro do meu coração. Eu ativo ela. Eu vivo o meu dia com a mente diferente. Eu não vou morrer por causa dessa enfermidade. Amém. Porque quem tem a última palavra é o meu Deus. Ele levou sobre si as minhas doenças. Eu ativo essa palavra. Essa semente em mim, ela vai começar a produzir frutos. Ela vai produzir anticorpos. Ela vai produzir imunidade. Amém. Ela vai produzir enzimas que vão capturar essa célula cancerígena. Amém. E vão destruir. Ela vai produzir anticorpos que vão capturar esse vírus Covid, vai destruir isso. Amém. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Creia. A minha função e a sua é somente crer. Amém. Não é? Ouça e lembre-se, os sinais vêm depois. Primeiro eu recebo o evangelho, recebo a palavra e depois a fé, ela vai sendo gerada em meu coração. E nós estamos encerrando esse momento maravilhoso, né, que nós já estamos tendo agora, e eu não posso deixar de dar oportunidade a você que está ouvindo essa palavra, talvez ao vivo, talvez em outro momento, de dar a oportunidade a você de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque a palavra só pode produzir frutos em nós quando a palavra viva é plantada no nosso coração. E para isso nós precisamos convidá-la a entrar. E Jesus é essa palavra. Jesus é o Filho de Deus e por meio dele nós temos acesso ao Pai. Amém. E quando nós o recebemos o poder de sermos feitos filhos. Amém? Então eu quero convidar você a fazer essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, nesse momento eu te convido a entrar em minha vida, ser o meu Senhor, e o meu Salvador. Eu recebo a tua presença, a tua palavra em minha vida. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Amém. E graças a Deus. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, quero dizer que a palavra, a semente da vida, foi plantada em seu coração. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E eu quero fazer 2 convites a você. Quero convidar você a receber dessa palavra no nosso Instituto de Vencedores. Um estudo bíblico por um determinado período, onde você vai receber ensinamentos que vão mudar a sua vida. E para que você ingresse no Instituto de Vencedores, onde vencedores são formados, você precisa ir para o Revisão de Vidas. O Revisão de Vidas é o início de tudo, é a porta de entrada. Nós vamos ter revisão de vidas para homens e mulheres final de junho. Um dia mergulhados na presença, na palavra, recebendo palavras de Deus, para que um novo tempo seja inaugurado. Venha, participe do Revisão de Vidas, entre em contato conosco no nosso privado, com todos esses irmãos que estiveram conectados conosco, e que em nome de Jesus Deus cumpra em você o seu propósito. E venha pertencer à família Sara, a família Sara Nossa Terra, estamos em Caxias do Sul, amém? Nós vamos ter a maior alegria de te receber em nome de Jesus. Quero agradecer a vocês também porque estão conectados até agora, né, conosco, desde manhãzinha. Deus os abençoe, amém. No nome de Jesus. Obrigado a todos vocês que são dizimistas e ofertantes, amém. Que nos ajudam a levar essa semente, amém. Em cada coração. Glória, e essa semente tem produzido tantos milagres, quantas pessoas sendo curadas, milagres extraordinários. E você faz parte disso, nos ajudando a salvar vidas. Amém. Glória a Deus. Um beijo no teu coração, querido, e vá trabalhar hoje com a fé na palavra, na amém. Semente, não nas suas amém. Forças ou no seu poder ou em você. Foca em Cristo, nosso modelo, amém. Nossa inspiração. Ele é a palavra, e essa palavra em nós opera grandes milagres. Amém. Beijo no teu coração e um dia abençoado, amém. Produtivo. Em nome de Deus Jesus. Te abençoe no Deus nome abençoe. de Jesus. Fica na paz.